vice-presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada e hoje vou moderar esta conversa que nós chamamos de Box to Box, que foi um espaço criado para refletirmos sobre o desenvolvimento sustentável do futebol e do futsal no feminino. A minha proposta hoje é olhar para a nossa realidade e refletir sobre onde estamos e para onde queremos ir. Eu acredito que a visão que nós temos sobre qualquer assunto tem muito a ver com a nossa realidade, com a nossa cultura, e por isso convidei-vos hoje para refletir um bocadinho nesse contexto da nossa realidade enquanto associação, que está inserida no arquipélago, que faz parte de um país, e em outros sítios como é que o futebol, o futsal será vivenciado. E para essa conversa, então, convidei-vos hoje o Sr. Diretor Regional do Desporto, Luís Couto, a Diretora da Federação Portuguesa de Futebol, Mónica Jorge, o treinador principal do Centro de Treino Feminino da Associação de Futebol de Ponta Delgada, o Nuno Faria, o Carlos Fradão, que é preparador físico de uma equipa masculina da 2ª Divisão finlandesa, e Aline Candel, que é mestre em Ética e Integridade no desporto. E enquanto eu preparava esta conversa para hoje, recordei-me de há cerca de um ano. Eu tinha comecei as minhas funções na Associação de Futebol em maio do ano passado e há cerca de um ano mais ou menos eu fui de férias para o Egito e o futebol lá é muito popular. E era engraçado, porque ao final do dia os homens juntavam-se nas esplanadas para ver futebol e quando jogava o Mohamed Salam, era uma emoção muito grande. E eu dei por mim a pensar, no meu contexto como portuguesa, onde o futebol é um desporto para homens, como será que ele era vivenciado pelas mulheres nesse país? E, curiosamente, durante essas minhas férias, eu fiz um pequeno cruzeiro pelo Rio Nilo e nós paramos numa ilha para ir beber um chá, uma ilha muito pequenina, cerca de 1000 habitantes, e quando nós saímos do chá, eu cruzo-me com um grupo de crianças a jogar futebol na rua e não resisti. E fui brincar com eles e esse momento foi gravado. Eu vou pedir ao André para passar esse vídeo e reflites a olhar para esse vídeo pensando que o futebol não é para meninas. Foi, cueca. E é curioso neste vídeo porque eu vejo 2 rapazes e 6 raparigas. Pronto, além de vocês terem percebido a minha grande falta de jeito para o futebol, mas pronto, lá está, cada um nasce para o que nasce. Pronto. E eu começo por ti, Aline, durante uma das nossas primeiras, Aline, que eu tenho o prazer de ser mentora num programa de mentoria de liderança feminina promovida pela SIGA, a Sport International Global Alliance, e numa das nossas primeiras reuniões eu recordo-me que tu ainda estavas em Barcelona, estavas a terminar o teu mestrado em Ética e Integridade no Desporto e nós tivemos uma conversa sobre uma ida tua ao jogo do Barcelona masculino, o preço de bilhete, e uma ida tua ao jogo feminino. E eu gostava que tu nos partilhasses essa experiência. Então, assim que eu cheguei, que eu tive a confirmação que eu ia para Barcelona, até por toda a questão do Covid e tudo, um dos primeiros jogos que eu falei, nossa, esse jogo é imperdível, não vou deixar de ir, foi o jogo da Champions League feminina, Barcelona e Arsenal, que foi no estádio Johan Cruyff, que ele fica do lado da cidade esportiva do Barcelona, então não fica nem mesmo na cidade de Barcelona, fica aos arredores de Barcelona, fica numa cidade chamada Sant Joan d'Espí. E para esse jogo foi até engraçado que a gente só chegou no estádio mesmo 20 minutos depois que o primeiro tempo tinha começado, porque a gente era 3 pessoas de fora de Barcelona que não fazia ideia de como chegar lá. Então, não é muito fácil chegar lá, saindo de Barcelona. E o jogo foi muito bom. E assim, eu fui com outros 2 amigos meus do mestrado.
e um deles não acompanhava muito o Barcelona feminino, e ele tinha me perguntado assim, como é que vai ser o jogo? Falei, olha, esse jogo promete ser bom e promete ser, assim, disputado. No final das contas, o jogo foi 4-0 para o Barcelona, e ele virou assim, ele falou, esse era o jogo disputado? Eu falei, era para ser. E enquanto a gente estava lá, também teve Barcelona e Real Madrid, dessa vez pelo masculino, pela Liga Espanhola, pela La Liga. E, lógico, foi aquela loucura, todo mundo querendo ir no Barcelona e Real Madrid, e foi bem naquela época que o time do Barcelona não estava rendendo muita coisa, não estava jogando bem, mas mesmo assim era um Barcelona e Real Madrid, era um clássico. E para esse jogo eu paguei 100 euros o ingresso, e eu falei assim, é uma coisa de uma vez na vida só, eu fechei o olho e concluí a compra. E eu assisti o jogo no terceiro anel do Camp Nou. Então, inclusive, eu tenho medo de altura. Eu já estava antes do jogo, assim, falei, olha, eu espero que eu consiga assistir o jogo, mas foi tranquilo. Mas foi aquela coisa, foi uma experiência de uma vez na vida só também, porque o jogo não foi lá essas coisas. E então, o ano foi passando, e no final do ano teve a confirmação de que as partidas das qualificatórias da Champions League feminina seriam realizadas no Camp Nou pela questão do VAR. E a primeira partida seria Barcelona e Real Madrid de novo, dessa vez pelo feminino. E foi muito engraçado que o Barcelona ele começou a vender os ingressos para essa partida em janeiro e a partida seria em março. E durante os primeiros dias, então, que eles venderam os ingressos, eles disponibilizaram os ingressos para os sócios do Barcelona, que podiam retirar. E eu lembro que eu estava acompanhando e nos 2 primeiros dias já tinham 50 mil ingressos retirados. Eu falei, pois, então eu acho que eu vou assistir o jogo no terceiro anel de novo. Mas não foi o caso. Para esse jogo, eu paguei 11 euros, paguei até mais barato do que eu tinha pagado o ingresso para aquele primeiro jogo contra o Arsenal. Paguei 11 euros e eu fiquei no primeiro anel do Camp Nou. E o jogo foi... O Barcelona já tinha ganhado a primeira partida, mas acabou ganhando a segunda. E o que se comentava muito, e que inclusive foi depois esse jogo contra o Real Madrid pela Champions League feminina, foi depois daquele jogo do Barcelona contra o Frankfurt pela Europa League, que teve uma invasão alemã em Barcelona, e isso afetou muito o orgulho deles enquanto torcedores, enquanto cidade até. E o que se falava muito é que fazia muito tempo que não tinha, que os torcedores e a cidade de Barcelona não tinha visto o Camp Nou pulsar, as pessoas torcerem e cantarem, apoiarem, da mesma maneira que tinham visto durante esse jogo contra o Real Madrid pela Champions League feminina. E lógico, veio o recorde e tudo mais, e o engraçado era que o Barcelona meio que não esperava que o recorde fosse batido. Eles não esperavam que fosse encher o Camp Nou. Então, para o jogo contra o Wolfsburg, que foi pela semifinal da Champions League, que eu também fui, já foi diferente. Ali os ingressos já subiram um pouquinho, então se eu tinha pago 11 euros para esse eu já paguei 20, mas também não foi tanto assim. E também o estádio cheio e o estádio todo mundo cantando. E uma coisa que é muito legal é que tem muito ônibus que vem das regiões ali adjacentes de Barcelona e você via assim os ônibus cheios de famílias e pessoas idosas, inclusive. E foi muito engraçado porque nesse jogo contra o Wolfsburg, um senhor já assim mais de idade, lá com os seus 60 anos, mas ele sabia tudo do Barcelona feminino. Ele sabia o nome das jogadoras, sabia a posição, sabia como jogam e tudo mais. Então, assim, é muito legal experienciar essa proximidade
que as pessoas têm do time feminino, que eu acho que é uma coisa muito diferente do que existe com o time masculino, e isso gerou um certo orgulho. Você via assim os torcedores do Barcelona mesmo, o pessoal que vai mais a jogos, essas coisas, isso gerou um certo orgulho neles que fazia muito tempo que eles não viam. Isso acabou resgatando um sentimento que eles não estavam tendo com o time masculino. Então isso assim, isso foi uma coisa muito legal, e foi uma coisa que, se para quem estava acompanhando assim, os presidentes e tudo mais do Barcelona, eles não estavam esperando todo esse sucesso. E depois desse sucesso, agora é perceptível, assim, é muito perceptível que a aposta do Barcelona é no time feminino. Então, assim, ter acompanhado tudo isso, mesmo depois delas terem sido campeãs da Champions League, foi muito legal, porque viu que não foi necessariamente o título que elas tiveram no ano retrasado, mas foi toda essa caminhada e foi todo esse encantamento que foi sendo produzido através desses jogos. Carlos, eu e tu conhecemos há seguramente mais de 20 anos, talvez uns 30 anos, e partilhamos uma paixão em comum, que é o atletismo. Fomos os dois atletas, e quando eu comecei esta minha jornada, digamos assim, na Associação de Futebol, tu foste uma das pessoas que eu recorri, porque vinhas da escola do atletismo, portanto eu sabia que quando fazia uma pergunta que tu percebias o que é que eu te estava a perguntar, por seres licenciado em desporto e porque sabia que já tinhas trabalhado com o futebol feminino na Finlândia como preparador físico. E uma das coisas que eu te perguntei, que me chamou mais a atenção, foi quando eu te perguntei qual era a diferença entre o futebol feminino e o masculino na Finlândia, e tu respondeste-me que nenhuma. Mas já vamos aí, já lá vamos. Eu antes queria que tu falasses um bocadinho do teu percurso, como é que foste para a Finlândia e como é que te tornaste preparador físico, e qual é a importância de um preparador físico. Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite, Fernando, e obrigado a todos os presentes também por me ouvirem. Como a Fernanda referiu, o meu background, neste caso, é o atletismo, e como praticante da modalidade de atletismo, nós olhamos muito para a mecânica, como é que o atleta em si se move e se mexe dentro do campo, neste caso na minha área, neste momento. Sou licenciado em Educação Física pela Universidade de Lusófona e depois também um mestrado em alto rendimento para a Faculdade de Universidade Humana. Vim parar à Finlândia, apaixonei-me por uma finlandesa e pronto, as coisas decorreram e acabei por... Estava a terminar o mestrado, na altura estava a trabalhar com o António Gaspar, fisioterapeuta da Federação na Fisio Gaspar, mas entretanto o contrato terminou e decidi, olha, vou para a Finlândia, vou tentar lá, e assim foi. Tive que partir pedra porque não é fácil quem vem em Portugal, nomeadamente quem vem de uma modalidade sem ser do futebol e para entrar no futebol, na altura, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era um bocado difícil. Os comentários que eu ouvia, as pessoas com quem eu falava, a clínica do Fisio Gaspar recebia bastantes felizes. Uma pessoa é difícil. Agora já mudou bastante. Já deixam entrar já o Departamento de Sport Science, Ciências do Desporto, já há muita gente com outro tipo de background, sem ser o futebol, que estuda, e as oportunidades estão lá nisso. Portugal também, as mentalidades foram-se abrindo, e isso é bom também para quem pratica outros desportos, ter a possibilidade de poder ingressar noutras modalidades. Aqui na Finlândia, para ser muito, muito honesto, quando eu comecei aqui pela equipa, um estágio com a equipa profissional do Onca, que jogava a Primeira Liga Finlandesa, mas eles queriam um técnico de corrida para os jogadores. Foi assim que eu fui começando a ganhar o meu espaço aqui no futebol finlandês. Claro que depois da técnica de corrida começa a criar o meu espaço e começo a criar as formas
na minha cabeça e como é que deveriam ser feitos alguns certos tipos de aquecimento. Ou seja, para mim, nós temos um olho clínico da forma como eu estava a referir anteriormente, como é que o jogador se mexe no campo. Ou seja, é importante, como preparador físico, também observar os jogos, porque muitas vezes nós observamos os jogos não pela parte técnica ou tática, mas como o jogador se mexe. E depois podemos criar exercícios específicos dentro da preparação física, de forma que vá de encontro e englobar tudo, a questão técnica, tática e física do jogador. E foi assim que eu fui ganhando o meu espaço. Depois tive, como a Fernanda referiu, comecei com os sub-16 femininos do ONCA, sub-14 masculinos do ONCA. Passado 2 anos fui convidado para um clube de menor dimensão, mas na parte como coordenador do desenvolvimento e optimização das qualidades físicas, desde os sub-10 até à equipa principal. E passado 2 anos surgiu a possibilidade de trabalhar na Primeira Liga, mais no norte da Finlândia, e eu desloquei-me para o norte da Finlândia, e como o futebol assim é, houve uma chicotada psicológica. Passado 2 anos viemos todos embora e, entretanto, ingressei no IF Gnistan, que está na 2ª divisão finlandesa, pelo 3º ano consecutivo. Também já foi treinada por um treinador português. E assim, a minha história, assim, muito resumidamente, desde o atletismo até ao futebol. Mas o atletismo é sempre a paixão, não é? O futebol também é outra paixão, mas o atletismo é sempre aquela paixão. Mónica, a realidade que tu encontras hoje provavelmente é muito diferente daquela que tu encontraste como miúda. Eu gostava que eu li, não sei se isso é verdade, gostava que me confirmasses que também fizeste atletismo, não sei se é verdade ou não. E eu gostava que nos contasses um bocadinho o teu percurso, da menina que queria jogar futebol até à diretora da Federação Portuguesa de Futebol, comparando um bocadinho aquilo que tu encontraste com aquilo que tu vês hoje. Desde já, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir, pelo menos o meu microfone acho que está aqui ativado. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês também e poder partilhar estas experiências enquanto não só dirigente ou com esta experiência que tenho vindo já pelo menos este mês já faço 22 anos de federação e de toda a experiência que envolve o futebol feminino. Um prazer ver o Luís Couto mais uma vez, já trabalhámos muitos anos na federação, portanto bem próximos, 2 gabinetes ao lado, mais ou menos, não é assim, Luís? E é sempre um prazer rever e estar a participar nestes eventos. E de louvar também a Associação de Ponta Delgada e toda a sua estrutura para apoiar eventos destes, não só a falar de futebol, mas em desporto em geral, especialmente representativo ou mais significativo nas mulheres. Portanto, um bem-aja também a todos por isso. Sim, o meu passado foi um bocadinho pelo atletismo, mas foi no lançamento do disco, por incrível que pareça. E eu era um bocadinho desportista em todo lado, desde a rugby na académica, porque eu sou da zona de Coimbra, rugby, halterofilia, cheguei a estagiar na seleção, portanto era uma modalidade olímpica, tive um treinador cubano, um dos melhores, aliás, o primeiro medalhado olímpico de Cuba, que foi da halterofilia, portanto ele foi meu selecionador nacional à altura. E depois, no meio disto tudo, entre o lançamento do disco, porque eu ainda tentei entrar na parte da corrida, digamos assim, mas era muito sofredor para mim, portanto, eu então achava mais que era a coisa de pesos e tal, era mais a minha preferência. Mas depois, entre isto tudo, eu adorava futebol e jogava futsal na altura, porque digamos, 2 vezes por semana ainda tinha tempo para ir ao futsal. Porque a minha paixão foi sempre um bocadinho o futebol, imposta pelo meu pai, já contei isto muitas vezes. O meu pai era sócio da Académica na altura e levava muitas vezes a ver a Académica, nos tempos briosos da Académica, né, no antigo estádio municipal, e com aquele envolvimento todo estudantil, e portanto era de facto... na altura era de facto momentos muito, muito bonitos, e eu desde muito pequena, o meu pai não tinha rapazes, portanto agarrava numa das filhas, eu era a mais velha e ia com ele. Portanto, desde muito cedo comecei a perceber a estratégia, digamos assim, do futebol, a parte do jogo, muito cedo.
E depois na rua, lá vem o futebol de rua aqui, tem algum impacto, com os meus primos, que também eram muito rapazes, era um envolvimento de aldeia, passávamos a vida a fazer coisas tipicamente deles e eu a meter-me no meio deles, portanto, desde passar o mondego de um lado ao outro, que era uma coisa de risco enorme, mas se eles faziam eu também tinha que fazer, portanto era um bocadinho ir atrás e o desafio, e se eles jogavam a bola eu também tinha que jogar, e portanto, pronto, isto era uma paixão enorme por o desporto em si, eu era considerada a Maria Rapaz lá do, lá do sítio. Portanto, depois, como é óbvio, eu cheguei aos meus 18 anos, entrei para uma faculdade e da faculdade, na altura, a opção de escolha foi a do futebol, que era, digamos, a modalidade que eu mais gostava, e a questão da licenciatura em alto rendimento na área específica de futebol, mesmo passando por outras modalidades. E pronto, e acabei por estagiar na Federação, vim fazer o meu estágio como treinadora assistente na altura, há 22 anos atrás, lembro-me perfeitamente que há 22 anos, agora em setembro estava eu a começar a fazer o meu primeiro estágio como treinadora assistente, e que trabalhei com 2 selecionadores na altura, até 2017 que tive o convite para ser selecionadora nacional, com 27 ou 28 anos, muito jovem, já tinha um passado também de treinadora assistente já bastante longo, e para começar a trabalhar tudo o que era nesta área do futebol feminino na Federação. Como é óbvio, o salto mais importante que se dá e o maior desenvolvimento foi quando, depois de ser 5 anos selecionadora, há um convite para ser diretora, para ser a primeira mulher presente numa direção executiva da Federação, com o convite do nosso presidente Fernando Gomes, que na altura se ia candidatar à Federação, do qual eu arrisquei e aceitei, porque achei o desafio enormíssimo e realmente quem gosta da modalidade e quer o melhor para a modalidade, eu não posso pensar em mim, portanto eu tenho que deixar e tenho que perceber que aquilo era um desafio enorme e que tínhamos alguém que pudesse agora, sim senhor, chegar e levar projetos diretamente ao presidente, diretamente à direção executiva, e isso era de facto uma mais-valia e um passo gigante que podíamos dar, e depois todo o projeto que o nosso presidente nos apresentou, claramente a missão desenvolver a modalidade em Portugal e fazer um plano estratégico era muito ambicioso. E como foi tão ambicioso, eu decidi arriscar, aceitar, mesmo sabendo que o nosso presidente podia ganhar ou não as eleições, mas aceitei logo e felizmente ganhou, e portanto, e a partir daí, desde 2012, foi uma aprendizagem enorme, porque eu vinha do campo, ainda vinha do treino, e agora passo para uma área diretiva, passo a ser um membro mais jovem, neste caso, um membro mais jovem que está numa direção executiva também, mulher, além de tudo, e portanto temos esta especificidade completamente genuína, e depois a partir daí tudo começa, portanto, planos estratégicos de desenvolvimento, com um grupo de trabalho enormíssimo que se foi construído na Federação Portuguesa e pelo todo o grupo do nosso presidente e do CEO na altura do Tiago Carveiro, e portanto foi uma aprendizagem enorme, foi uma experiência incrível, especialmente para mim, de qual ainda estou a aprender e estamos a evoluir, mas de facto tudo se deve àquele núcleo central do nosso presidente e de toda a direção envolvente e do diretor-geral, neste caso o Tiago, que fez com que isto evoluísse de uma forma sustentável, não é? Acima de tudo, e que estamos num patamar de desenvolvimento do futebol feminino muito bom. Precisamos de mais, como é óbvio, de mais e de crescer ainda um panorama maior, e especialmente a nível internacional, mas o caminho que foi feito nestes últimos 10 anos foi fantástico. E por isso aqui estou eu a falar da modalidade com muito orgulho, e do qual o Luís também participou na sua área, no seu departamento, como é óbvio, cada um depois tinha um departamento e todos nós puxávamos pela modalidade dentro das nossas especificidades, mas lá está, foi um movimento de todos os departamentos, porque eu não posso dizer que foi unicamente uma só pessoa, mas como é óbvio, o nosso presidente foi a primeira pessoa a querer esta missão e a exigir de nós o máximo, porque é muito exigente, como vocês devem imaginar, e todos os dias quer saber as novidades do futebol feminino, das seleções nacionais, portanto está sempre em cima do acontecimento, e tem sido fantástico. Portanto, esta foi a minha experiência desde menina, Maria Rapaz, até à parte de faculdade, de formação pessoal e profissional, e agora num patamar de orgulho muito grande, em 22 anos que estou na Federação, pelo todo o projeto e pelo todo o desenvolvimento que esta casa-mãe, digamos, do futebol provocou no futebol feminino. Tu, a última vez passaste a treinador principal do centro de treino feminino.
mas tu, tal como o Carlos, também nunca jogaste futebol. E eu queria que nos explicasses onde é que surgiu essa tua paixão pelo futebol, o que é que levou a ser treinador de futebol e o que é que tem sido para ti este projeto de treinar a nossa equipa feminina. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite e é um prazer estar convosco e também rever dois professores meus, a professora Mónica, que foi na universidade, e o professor Luís Couto nos cursos de nível 1 e nível 2. E também agora estava a pensar um bocadinho, enquanto a professora Mónica falava, esta minha entrada e esta minha ligação ao futebol feminino, se calhar até teve uma influência, porque fui aluno da professora Mónica, que está ligado ao futebol feminino, e também fui aluno no nível 2 do professor Francisco Neto, o atual selecionador principal da seleção. Se calhar por aí acabei também a apaixonar um bocadinho pelo futebol feminino. Como disseste, e já falamos ainda há 2 semanas no torneio que tivemos cá, torneio internacional com a seleção de Cabo Verde, com a seleção do Sal, não fui jogador de futebol, porque quando tinha 6 anos tive uma fratura da tibia e perónio, uma aventura de brincadeiras pequeninas. Fui atropelado e até lá, por acaso, gostava muito, e é uma modalidade que sempre gostei desde pequenino, mas fui um bocadinho protegido também pelos meus pais, com receio de lesões, com receio que me magoasse, uma falta mais dura no futebol e pudesse às vezes agravar. Mas nunca perdi esse gosto e sempre podia jogar na escola e com os amigos e nos campos disponíveis na ilha de onde eu era natural, na Ilha Terceira. Tive sempre a oportunidade de jogar com eles. É claro que se magoasse era a minha responsabilidade, não havia seguro que me salvasse. Entretanto, fui para a universidade aos 18 anos, fui para o continente, tirei a licenciatura em Educação Física e Desporto, depois segui a via ensino, tirei um mestrado em ensino e neste momento estou cá na Ilha de São Miguel a lecionar, desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, a Educação Física. Mas quando regressei da minha formação à Ilha Terceira, aliás, 1 ano antes de regressar, estive ainda ligado, foi a minha entrada no futebol, estive na Associação Desportiva de Faf, num escolão de formação. Foi a partir daí que iniciei no futebol como treinador, a convite de um amigo meu que por acaso também era da Terceira e trabalhava lá. E a partir daí passamos a trabalhar um bocadinho juntos, e era adjunto dele. Começamos desde os escalões mais baixos, desde traquinas e petices, e depois então no final da minha formação regressei à minha terra natal, à Terceira. A partir daí, ingressei no futebol sénior, também por necessidade dessa equipa, porque necessitava de um elemento também para a equipa técnica, para complementar a equipa técnica. E depois também, em simultâneo, passei a fazer parte da formação do Sport Clube Lusitânia. Estive ligado em contexto de equipa sénior no campeonato distrital da Série Açores, e também na formação do clube, também ligado aos benjamins e escalões mais baixos, onde fui treinador de guarda-redes. Não tinha tido essa experiência, mas ao longo dos meses fui pesquisando muito, fui procurando informação, porque era uma lacuna na ilha, que não havia não havia muitos treinadores de guarda-redes, apenas, penso eu, que 2, 3 no máximo, que trabalhavam especificamente com essa posição. E entretanto fui procurando alguma informação, também formar-me e algumas ações de formação, e também discutindo um bocadinho com os meus guarda-redes, e fui ganhando esse bichinho. Entretanto tirei o nível 1, tirei o nível 2, e depois conseguimos, na minha última época, na 4ª época no Sport Clube Lusitânia, conseguimos subir já a um patamar superior, onde estivemos em contexto nacional no Campeonato de Portugal. A partir daí, terminando essa época, vim viver para São Miguel, mudei de ilha, e tive 2 épocas ligados a escalões de formação cá, de 2 clubes. E a partir na época do início do Covid, 2019-2020, recebi o convite do professor Rogério Barroso, da Associação de Futebol Ponta Delgada, para integrar a associação e também para fazer parte da equipa técnica das seleções masculinas, e ao mesmo tempo também ele despertou-me o interesse se gostava ao mesmo tempo de fazer parte do projeto do Centro de Treinos, que já estava implementado, do Centro de Treinos de Futebol Feminino. Na altura também trabalhava como adjunto e como treinador de guarda-redes do Centro de Treinos de Futebol Feminino. Entretanto, ao longo destes anos, agora vamos iniciar a minha 4ª época,
no ano passado passei a assumir o projeto e a ficar como treinador responsável, e que aceitei com muito bom grado, e o balanço foi muito, muito positivo neste período pós-pandemia. Infelizmente infelizmente não, tivemos o azar da minha época de estreia ter sido a época da pandemia. Tinha já a viagem marcada para o torneio Interassociações Sub-14 em Bragança na altura, e que foi mesmo a semana onde tudo fechou, onde tudo parou por causa do Covid. E este ano, felizmente, tivemos a oportunidade de fazer a nossa viagem até Bragança, e também à Guarda com os Sub-16 e também a festa do futebol feminino em maio. E o balanço foi espetacular, e a experiência foi única, claro, tanto para mim como para todas as jogadoras que fizeram parte dessas seleções. E acho que foi, neste momento, o ponto de partida para começar também a crescer imenso aqui em São Miguel e também, se calhar, nos Açores. Foi assim um bocadinho a minha história ligada ao futebol, e que já está a fazer agora 10 anos. Ok, agora eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Diretor. Então, Sr. Diretor Regional, nos últimos anos nós temos visto várias mudanças relativamente que têm, de certa forma, em prol do desenvolvimento desportivo. E eu tenho aqui uma cábula de algumas delas, como a certificação dos treinadores, que não existia, a exigência da formação contínua dos treinadores, melhorias das instalações desportivas, acesso ao treino em idades mais precoces. Houve também uma adaptação da competição às idades, para não pôr os miúdos a jogar nas condições dos séniores. E hoje temos mais conhecimento, mais infraestruturas, e mesmo assim deparamos com uma pandemia de iliteracia motora. E eu gostaria que nos explicasse um bocadinho esse conceito, o que é isso de iliteracia motora, e qual é as estratégias da região autónoma de combate à iliteracia, e qual o papel da associação e dos nossos clubes nesse processo. Sim, senhora, muito bem. Muito rapidamente, só cumprimentar a professora Mónica Jorge, que os outros já o fez antes de começar a reunião, saudá-la mesmo efusivamente, enquanto amiga também, e dizer publicamente que a professora Mónica Jorge ficará, obviamente, ligada à história do futebol em Portugal. Não se trata aqui nem do feminino nem do masculino, é do futebol em geral. A história não a poderá esquecer, obviamente, eu acompanhei isso de perto, vocês todos sabem qual é que é este discurso, e efetivamente ela tem este enorme mérito e sairá daqui com esta enorme medalha, que é o grande contributo que deu para em particular o futebol feminino, e agradecer-lhe o tempo que partilhou comigo, que foi altamente frutuoso. Eu espero ter contribuído um bocadinho também para aquilo que a professora Mónica Jorge é hoje, e acho que eu consegui fazer. Aos outros já tinha saudade, e portanto dizer-vos agora, falar da matéria que me coloca. Ora bem, começo pelas imagens. As imagens não indiciam que a Fernanda não tenha eventualmente talento para o jogo. O que as imagens indiciam é que efetivamente a Fernanda provavelmente deixou passar os períodos críticos de aprendizagem, porque a modalidade era restrita relativamente à prática das raparigas. A educação física, eu fui professor de educação física durante 6 anos, nunca deu resposta à menor capacidade e uma disponibilidade motora diferente que as raparigas tinham, fruto de uma brincadeira diferente. As meninas brincavam de forma diferente e muito mais com foco na motricidade fina e num desenvolvimento motor que punha menos o corpo em risco, por exemplo. Portanto, havia um conjunto de capacitações que eram feitas pelo jogo e brincadeira dos rapazes que não era feito pelas raparigas, e depois a estimulação pura e simplesmente não acontecia. Portanto, aquilo que a gente viu na imagem, que nos mostrou que são raparigas a jogar com os rapazes na rua, no seu tempo, não sei, provavelmente também já poderia acontecer, mas, por exemplo, no meu era absolutamente impensável, mas é que era mesmo absolutamente impensável. Óbvio que, privando as raparigas desta possibilidade de terem o jogo livre, informal, onde a relação com a bola, onde eles começam a conhecer a bola e o próprio corpo, que o problema aqui, neste momento, e agora volto agora em caminho para a questão da iliteracia motora e desta nossa grande preocupação, é que efetivamente neste momento as nossas crianças e jovens nem o corpo conhecem.
O colega há bocadinho falou que aos 6 anos teve uma fratura da tíbia de perónio, se a memória não me atraiçoa, pois que tinha a ver com a nossa capacidade de colocar o corpo em risco. Ele pôs o corpo em risco demais e, obviamente, teve aquele acidente. Eles hoje chegam à universidade e nunca rasgaram um par de calças. O professor Carlos Neto diz isso com muita propriedade. Nunca rasgaram as calças. Alguns nas grandes cidades nunca apanharam chuva. Entram na garagem, por baixo do prédio e saem no colégio no piso -3 com o elevador direto para a sala. Está a ver? E não sei se do elevador para a sala se alguém lhe pega ao colo, também não sei. Na mexilha é de certeza. E, portanto, esta matéria, a gente não sei o que é que está à espera. Não sei, a gente está à espera que um dia as crianças tenham uma cabeça do tamanho de 2 bolas de basquetebol e tenham um corpo da dimensão de um cabo de vassoura. Esse é que vai ser o nosso futuro se nós não cuidarmos desta matéria. E, obviamente, que a pandemia agudizou substancialmente este problema e nós falamos todos com treinadores, estão aqui 2, eu não sei se no contexto do colega que está na Finlândia se efetivamente é assim, mas eu hoje falo tenho mesmo a preocupação de falar, porque é importante mesmo falar, e os treinadores dizem que o problema hoje deles, na perspectiva do treino, não é a relação com a bola como era antigamente, nem com o espaço, nem com o tempo, nem com o colega, nem com o adversário. É a relação com o próprio corpo, que eles não o conhecem, não o identificam. Como é que eu me relaciono com um objeto exterior se eu não conheço as minhas ferramentas? Quer dizer, ou mesmo com um canalizador levar uma mala de eletricista para arranjar uma torneira, não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E nessa matéria é isso que nós queremos resolver. E como é que na região autónoma dos Açores nós prevemos resolver isso? É antecipando a estimulação motora. Se ela começava a ser feita, já não é feita nos infantários. Os infantários hoje e os colégios não são sítios de atividade física. Os que estão fechados na sala à frente dos ecrãs. Essa também é uma mensagem que o professor Carlos Neto, coitado, já está cansado de dizer, olha, eu te digo, tu morres e ninguém te ouve. É uma coisa incrível, não é? Mas a história também vai acabar por dizer quem foi. E, portanto, a gente está neste domínio. E então o que é que nós pretendemos fazer, indo de encontro à sua questão? A solução passa conceptualmente, é interessante perceber que podemos conceptualizar o melhor possível se não conseguimos convencer os operadores, aqueles que é o princípio da subsidiariedade, aqueles que estão mais próximos da prática é que são efetivamente os atores dessa mesma conceptualização, não posso ser eu, ou não pode ser a direção regional. A gente tem que abrir, financiar, proporcionar e depois acontecer. Então vamos tentar começar com estimulação motora precoce a seguir ao nascimento. Temos um psicomotricista em cada centro de saúde. Eles não vão fazer nada, eles vão informar os pais o que é que podem fazer, se quiserem fazer, para que os filhos deles adquirem competências motoras que são básicas nas idades certas. Desde questões da tonicidade, do equilíbrio, antecipação de reflexo da marcha, coordenação óculo-manual, coordenação óculo-pedal, tudo isso. É possível começar a promover para quando eles vão adiantando, é como a pré-primária. Isto, no fundo, a determinada altura, a sociedade em geral, mundial, percebeu que seria importante começar a aprender antes da primária. Ok, então criou-se a pré-primária, e com conteúdos, e portanto, a gente o que está a tentar fazer, no fundo, é isto. E depois vamos criar a escolinha da motricidade em contexto de infantário e de queremos mesmo que seja um sítio de atividade física. A diminuição drástica do número de horas à frente do ecrã, sei que aquilo é confortável para quem é responsável, ninguém se magoa, ninguém se aleja, não há idas aos hospitais, mas é empobrecedor. Mas é empobrecedor. Outro dia fomos encontrar no infantário crianças com 13, iam de 2 para 3, 1 para 2, já não me lembro, eram 11 da manhã, ainda estavam no ovo onde tinham os pais que tinham trazido no carro, não é? Pá, desculpa, não, o que é que estamos à espera? O que é que a gente espera? Não sei. E, portanto, nesta matéria, a seguir esta escolinha da mocidade, temos a sub-escolinha do desporto, e nessa matéria uma mensagem muito especial para a Federação, com quem também estou a colaborar nessa perspectiva do projeto 2030, e com este programa que eles estão a tentar implementar, da introdução do futebol, de entrar na escola, porque é determinante entrar na escola. É determinante entrar na escola. A região autónoma dos Açores já entra na escola há alguns anos com este projeto das escolinhas do desporto, que é conhecido em termos nacionais. Nós queremos melhorá-lo, não é?
porque não queremos também que ele seja uma pré-escolarização precoce, que às vezes pode estar a acontecer. Queremos um estímulo muito mais multifacetado, mas queremos. E depois temos, para não demorar muito, porque já me estou a demorar, depois temos treino e competição, onde também temos que aumentar o volume e depois o alto rendimento. É isso que nós queremos, é esta linha de continuidade que nós queremos e que pedimos a Deus que nos ajude a concretizá-la. Para terminar só, dizer ao colega da Finlândia, que é uma coisa interessante, eu fiz a minha tese de mestrado sobre o desenvolvimento, a técnica de corrida no desenvolvimento das capacidades motoras dos jovens futebolistas, e provei que com a introdução do exercício, e posso partilhar isso consigo, com todo, ela é de 2003, vale o que vale, não é? Mas eu consegui provar, através do estudo, que a introdução de exercícios de técnica de corrida durante o aquecimento promoviam a melhoria da velocidade de deslocamento, que hoje é um fator determinante no futebol, a velocidade é determinante em qualquer modalidade desportiva, e ao mesmo tempo também na velocidade com bola. Portanto, provei isso e sei que, obviamente, tenho os exercícios tipificados e fiz os estudos com células fotoelétricas, um trabalho de mestrado feito na Universidade do Porto, julgou com toda a credibilidade e, portanto, vai ao encontro daquilo que o colega disse e desta formação desportiva multifacetada e plural, fundamentalmente. Olha, desculpa a demora. Obrigado. Vou-lhe fazer outra pergunta, que é para responder. Então faço. Aqui, só para acabar esta questão, no dia 5 a 9 de setembro houve o Congresso Internacional de Despertar no combate à pandemia motora e houve uma das palestras, a importância do desenvolvimento adequado das habilidades motoras fundamentais, do professor Gotani, penso que é assim que se diz, bastante interessante, e eu tive a oportunidade de lhe colocar uma pergunta no final, que eu de certa forma tive a resposta, mas queria ver como ele respondia, que era que a minha percepção é que muitas vezes o treino, por exemplo, de crianças de 5 anos no futebol, 5, 6 anos no futebol, é muito virado para repetição de gestos do jogo e que se calhar ele deveria ser mais centrado nessa aquisição das habilidades motoras fundamentais. E eu perguntei-lhe como é que ele achava que devia ser a intervenção no treino. E ele respondeu-me sem responder, de uma forma muito engraçada. Ele disse que no sítio onde ele dá aulas, que tinha lá uma turma de futsal, que toda a gente queria ir. E ele ficou muito curioso com aquilo e foi lá espreitar e ver o que é que faziam lá nessa turma de futsal. E ele respondeu de uma forma engraçada que aquilo parecia tudo menos futsal. E isso leva a uma outra reflexão, que é que se calhar, e talvez uma provocaçãozinha, que é se calhar os pais, em vez de perguntar no final do jogo ou no final do treino quantos golos tu marcaste, se calhar vêm perguntar que habilidades fundamentais tu experimentaste hoje. Mas isso é só uma provocação. E falando já que estamos aqui num clima de férias e da chuva, eu lembro-me que houve umas férias e eu fui às Ilhas Faroé e achei curioso porque eu calçava as minhas botas de trekking e ia lá fazer trekking e depois achei uma coisa curiosa que eu reparei era que sempre que havia uma aldeiazinha ao lado do trekking, as pessoas lá iam fazer a sua caminhada lá. E isso, recordo-me que eu e o seu diretor cruzamos numa formação de esportes outdoor, não é? E um bocadinho isso, quer dizer, culturalmente eu tinha que calçar as minhas botas de trekking e as pessoas iam à sua vida normal fazer a sua caminhada. E é curioso porque houve um dia que estava a chover torrencialmente e os pais estavam a ir buscar os meninos à hora do almoço à escola e estava a chover torrencialmente. E não é porque não tinham carro, é porque é assim, é cultural. E isso a seguir tinha uma pergunta ao Carlos, mas vou já passar para o Sr. Diretor, para a última pergunta que tem para si, que é o desenvolvimento sustentável de uma modalidade passa para ver atletas de referência. E no primeiro box-to-box, na primeira conversa, houve uma atleta que partilhou connosco, ela está a fazer o doutoramento dela neste momento e ela foi convidada este ano para fazer parte de uma equipa da Primeira Liga. E ela disse que acabou por recusar porque acabava de não conseguir garantir disponibilidade total para estar ali e vai continuar este ano a jogar na segunda liga. Mas houve uma coisa que nos chamou a atenção, foi dela dizer que as colegas tinham que fazer imensos turnos, trocas de turnos para conseguir conciliar horários de treino, horário de jogo
E aquilo que mais me chamou a atenção foi dela ter dito: o meu sonho era ser jogadora profissional de futebol. E isso leva-me para uma conversa que eu tive mais ou menos há 20 anos atrás, numa Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Atletismo, na altura em que se discutia o estado da elite nacional. Estávamos ali num momento de crise, sem atletas olímpicos medalhados, o fundo. Estávamos ali a mudar de paradigma. E enquanto se discutia isso, eu lembro-me que eu pedi para intervir e que disse que ser atleta de alta competição era uma insanidade mental. Não se podia pedir às pessoas que abdicassem do seu futuro, sem nenhuma segurança em termos de vencimento e de proteção em caso de lesão, para ser atleta. E a minha questão para si é: acha que ainda hoje em dia é uma insanidade mental? E quais são os apoios que a região dá aos atletas? Ora bem, essa é uma bela pergunta que eu tenho que ter cuidado com o que vou dizer, mas primeiro deixe-me dizer uma coisa. O que referiu no início da sua comunicação é de uma pertinência tal que eu não posso de forma nenhuma deixar de referir, que é a pergunta que se faz a cada menino ou a cada menina que chega após uma sessão de treino ou após uma prática competitiva, que eles perguntam quantos gols marcaste. A Fernanda sugere que seja que habilidades motoras aprendeste, e eu ainda sugeria acrescentar divertiste. Isto é que é efetivamente importante. E vou-lhe dizer porque é que isso é importante. É importante porque nós constatamos, e eu tenho dados, neste momento o nosso maior dropout, ou seja, o abandono aparece das escolinhas para o processo competitivo, ou seja, para os infantis. Há um enorme dropout, o que quer dizer que a atividade... Bom dia. A atividade não é suficientemente gratificante, para fidelizar. Eu hoje vejo às vezes propostas de espaços com treinos montados, eu penso que vai aterrar um helicóptero ali. Eu vejo tanto cone e tanta coisa que parece que vai aterrar um avião, um helicóptero, um disco voador, até já pensei que pudesse ser um disco voador. E, portanto, vejo tarefas efetivamente mecanizadas e com propostas de movimento que, à partida, não são muito enriquecedoras, mas enfim, isso seria matéria para. Relativamente ao alto rendimento, a primeira coisa da sanidade ou insanidade mental é toda a gente perceber de forma honesta que o alto rendimento, primeiro, saúde não dá, não é? Saúde não dá. Eu costumo comprar o alto rendimento, nós compramos 3 carros do mesmo modelo. Um deixamos na garagem o tempo todo e nunca tocamos nele. O outro andamos com ele normalmente, fazemos as revisões, as mudanças de óleo, alimentamos-lo bem, tudo bem. E o outro fazemos rally. Os dois extremos, o que está parado, o que é sedentário e o que tem uma utilização abusiva, são aqueles que estragam mais rapidamente. Portanto, o alto rendimento é comparar muito a isso, ninguém tenha dúvida, não é? E o processo de exigência competitiva é muito maior. Agora, o acompanhamento neste momento é muito melhor do que o que era. Muito melhor, claramente. Mas ainda há muito por fazer. Por exemplo, nomeadamente, vou só dar um exemplo, e a professora Mónica será altamente sensível a isso. Neste momento, nós temos o problema resolvido do alto rendimento até o 12º ano, através o apoio das escolas UAR, que em boa hora foi implementado e com sucesso está a ser conseguido. Agora a universidade está completamente à parte desse processo. A universidade não quer saber nada do alto rendimento. Pergunta: quer ser jogadora de futebol ou engenheira? Quer ser jogadora de futebol ou farmacêutica? Qualquer coisa, ok? E obviamente que isso cria níveis de dificuldade para uma carreira dual que faz com que os miúdos abandonem. Neste momento, o alto rendimento juvenil e júnior serve para que eles consigam entrar na universidade de forma mais facilitada e muitos deles abandonam depois. Ok? Porque não conseguem compatibilizar. Os que abandonam um lado ou outro. No futebol, por exemplo, aconteceu imensos que eu acompanhei até a entrada na universidade e eles depois congelam a matrícula. Entram na universidade, congelam a matrícula e ficam a fazer a sua vida profissional. Com a certeza, porém, que eu tenho, que muitos deles, mesmo abandonando precocemente a vida profissional, já não voltam à universidade porque já não têm interesse, nem capacidade, nem hábitos de estudo, nem nada disso. Okay? E isso é altamente preocupante. O Estado português ou resolve isso para dar possibilidades de nós termos um verdadeiro alto rendimento com um plano B e com almofadas. Estou aqui com o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal e estamos a falar nisso também. Ele, aliás, acabou de chegar e por isso eu vou-vos pedir mesmo desculpa, cumprimentá-los a todos e vou então dar início à reunião com o senhor. Pode ser? Pode ser, muito obrigada. Um grande abraço a todos e muito obrigado mesmo por essa partilha. Eu tinha imenso interesse em estar aqui o tempo todo, mais pelo que eu vou ouvir do que pelo que vou dizer, porque eu já me ouvia dizer isso, portanto não aprendi nada com o que eu disse, mas eu aprenderia com vocês, pessoalmente.
Ok? Obrigada. Tá, Um abraço, Então, um abraço, professor. beijinho e bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Carlos, eu não sei se na Finlândia chove muito, mas com certeza acho que faz um bocadinho de frio. O que eu te queria perguntar é, na tua realidade, tu deparas-te com essa questão da iliteracia motora e qual é a importância de haver um preparador físico nos escalões de formação para combater esta iliteracia? Seguindo aqui um bocadinho a ideia do professor Luís, na questão do desenvolvimento das habilidades motoras, a maior iliteracia que eu vejo, isto é mesmo o correr. Ou seja, os miúdos hoje em dia têm uma dificuldade enorme em correr, em se mover, se calhar como nós nos movíamos, eles brincam um pouco. Apesar do tempo aqui ser diferente que em Portugal, eu vejo os miúdos a brincarem, ou seja, o tempo aqui não pode ser uma desculpa para não brincar, é 6 meses de neve, 6 meses, ou seja, não vão passar 6 meses sem virem cá para fora, não é? Ou seja, eles brincam, eu acho que eles até brincam mais quando há neve do que quando não há neve. Ou seja, quando há neve, pegam nos trenós, vêm cá para fora, então há muita atividade. Quando está bom tempo também há essa atividade, mas eu acho que a qualidade do movimento se perdeu. Ou seja, as brincadeiras, tu vês miúdos hoje em dia de 10 anos, eles estão reunidos, eles estão cá fora na rua, mas estão todos com o seu telemóvel. Se for preciso estão a jogar, se for preciso estão todos em conexão, mas, ou seja, já não há aquilo. Eu lembro-me, na minha altura também havia consolas, mas passado uma hora a malta está a dizer, vamos lá para fora, que isto já está. Mas os miúdos hoje em dia, não é? Têm que ser obrigados. Até acho que há um cartoon muito engraçado que é antigamente a gente andava para a rua e a mãe andava sempre a chamar cá para agora os pais andam a correr com os miúdos para lá para fora brincar e o miúdo não quer sair. Mas aqui a questão não sei se foi a Fernanda que referiu ou o professor Luís, da chuva, não é? E a verdade é que aqui se chover ou se estiver a nevar, a gente tem que ficar para fora na mesma. A mim custa-me, não é? Para mais que frio, pronto, mas e agora que mais tenho uma filha de 2 anos e meio, não vou, tenho que ficar para fora, não posso, até nem gosto de passar muito tempo dentro de casa nos ecrãs, e tento minimizar o tempo com os ecrãs e maximizar o tempo e mesmo que fique em casa, tento arranjar tarefas motoras para ela se divertir, pular, rastejar no chão, seja o que for, uma pessoa tenta criar, só que hoje em dia, como o Carlos Neto frisou e alguém frisou, os portugueses passeiam mais os cães que às vezes os próprios filhos. Ou seja, quem tem um cão vai 2 a 3 vezes com ele à rua, mas quem tem um filho, às vezes vai uma vez à rua, está a chover, mas o cão vai à rua na mesma, mas o filho já não pode apanhar chuva porque se vai constipar e coitadinho e pronto, mas aqui também passou aqui num período inicial quando eu cheguei à Finlândia, também está a chover, os treinadores não há treino, não há treino, mas porquê? Está a chover? Vão-se constipar, amanhã já não há, depois já não temos jogadores, já não... Está bem, mas isto faz tudo parte do processo. Está molhado, fica constipado, o corpo ganha mais defesas. E há coisas, eles são, ou seja, como sabemos, é um país muito highly educated, né? Agora está-me a faltar a expressão em português, altamente qualificados. Isto porque, e dando seguimento também um bocadinho ao que o Luís diz e o que falaste, Fernanda, saltando aqui um bocadinho das habilidades motoras, é a questão chega-se ali aos 16 a 7 anos, profissionalmente não há motivação em termos financeiras, económicas, estabilidade, ou seja, vão para a faculdade e a faculdade é uma grande via, o futebol não é o seu, apesar de ser a sua grande paixão, muita gente desiste porque o futebol não lhes vai dar um sustento para o futuro. E muitas vezes há quem vai para os Estados Unidos, não é? Com as bolsas, continuam a jogar futebol lá, depois andam lá nas ligas americanas e depois vão para as ligas europeias, mas muitas vezes já não voltam à Finlândia para jogar futebol. Mas voltando aqui um bocadinho mais atrás àquilo que me perguntaste da iliteracia, eu acho que, ou seja, o que eu tenho visto é que os programas de educação física daqui também já são muito diferentes daí.
Aqui é tudo muito liberal, aqui tu vês miúdos com calças de ganga a fazer aula de educação física, tu vês miúdos com telefones nas aulas de educação física, ou seja, porque eles têm uma igual, ou seja, eles criaram aqui culturalmente, não criaram, ou seja, há pessoas que possam não ter possibilidade de comprar uma calça de ganga para fazer a educação física, ou uns ténis, então, se tiver um jeans, uma coisa, faz assim. Se a mim mexe-me um bocado, porque depois isto também não te cria mobilidade, não te dá motivação, não faz o cut de isto é uma aula de educação física, isto é para mover, isto é para transpirar, isto é para nos fechar. Andam ali, ou seja, os programas de educação física aqui, para mim são um bocado. Eu acho que nós até temos bons programas de educação física, pelo menos na minha altura. Já estou fora do país há 10 anos, não sei se as coisas se deteriorizaram ou não, mas eu acho que os nossos programas até, pelo menos na minha altura, eram bons. Aqui as crianças movem-se, mas eu acho que há um empobrecimento, não queremos ver. Elas não querem correr, estão a ficar mais obesas, só querem estar paradas. Depois no treino, ou seja, estavas a dizer no treino dos miúdos de 5, 6 anos, que deveria ser o foco, se é o desenvolvimento das habilidades motoras, se é o desenvolvimento do gesto repetitivo do treino. Eu acho que se pode encaixar as duas coisas. Há que criar circuitos de habilidades motoras, circuitos técnico-motores, em que o aluno também tem a bola, desenvolve o gesto técnico com o parceiro ou a relação dele e a bola, mas, ou seja, ao fim e ao cabo, depois está ali num circuito que vai desenvolvendo outras habilidades que ele nem se vai está-me a faltar a expressão. Agora, às vezes, tanto fora muito tempo para isso, às vezes falta uma expressão. Não vai, está-me a faltar a expressão. Não encontro a expressão, peço perdão. Mas é isto, nestas idades mais tenras, é focar no futebol, no gesto técnico, aquilo que é, mas também criar circuitos técnico-táticos, ou técnico-físicos, ou técnico-motores, em que se junte as duas vertentes. Não só isolar, e eu acho que, como a Mónica referiu aqui, ela praticava atletismo, mas ainda tinha tempo para ir praticar outras modalidades. Eu acho que isso também é importante. Ou seja, uma pessoa até pode ter talento no futebol, mas está cientificamente provado que se tu tiveres praticar as outras modalidades numa fase mais jovem, isso vai-te dar maiores habilidades ainda mais na área que tu queres ficar, neste caso no futebol. E eu acho que hoje em dia está a haver outra vez o problema da especialização precoce, os pais querem forçar os miúdos tanto a ser jogador da bola, há muito carga horária depois se calhar também no futebol que nem deixa tempo e espaço para a criança praticar outra modalidade desportiva ou dar essa hipótese. Eu acho que isso é importante, que uma criança pode praticar uma vez por semana ou duas, dependendo da idade, futebol, e depois ir praticar outra. Porque nem quer dizer que ela, iniciando aos 6, que aos 18 ainda vai continuar. Portanto, eu acho que na fase jovens temos que criar um espectro maior de áreas para a criança poder desenvolver. Isso depois vai-se refletir na modalidade que ele se vai especializar mais tarde. Obrigada, Carlos. Nuno, antes de mais, Nuno, deixa-me partilhar com vocês todos o meu agradecimento à equipa técnica do Centro de Treino de Futebol Feminino da Associação de Futebol Ponta Delgada, pela forma como me receberam, que me fizeram logo sentir que fazia parte desta equipa, e desde tanto tu como o Paulo e o Marco, que também esteve no projeto, que atualmente não está, pela forma como vocês se dedicam ao projeto, não se limitam a ir lá dar um treino, e isso vê-se pelo brilho do olhar das nossas jogadoras, e isso também me fez apaixonar por este projeto. E quando eu comecei neste projeto, aquilo que eu pude avaliar na fase inicial é que o centro de treino é essencial para o desenvolvimento do futebol na nossa realidade, na nossa ilha, mas eu tive imensas preocupações que partilhei com vocês e fiz aqui uma lista. E uma delas foi que eu achava que as atletas não tinham níveis de condição física suficientes e isso fazia com que elas não conseguissem aguentar o treino e elas a meio do treino já estavam cansadas e isso era aquilo que a gente esperaria para um treino de uma seleção, da nossa seleção.
O Paulo partilhou comigo há uns dias atrás que algumas atletas pensam em abandonar a competição quando passam de sub-16, de sub-14 para sub-16, porque aumenta o tempo de jogo, aumenta o tamanho do campo. E eu penso que isso passa um bocadinho para elas não estarem habituadas a treinar e por isso não sabem que treinando o seu corpo adquire as competências que elas precisam para conseguir aguentar a prova. E além disso, nós ainda temos outro problema, é que a nossa associação engloba 2 ilhas e se o acesso ao treino em São Miguel não é fácil, em Santa Maria, que não há prática de futebol, há futsal, as atletas acabam por não ter acesso ao treino, ao centro de treino, e isso faz com que seja praticamente impossível elas conseguirem sequer ingressar numa seleção da associação, porque elas acabam por não ter essa possibilidade, esse treino. E o ano passado nós tomamos algumas medidas, nomeadamente convocamos fomos ver algumas atletas de Santa Maria que poderiam estar interessadas em jogar futebol e promovemos um estágio no nosso centro de treinos. E entre outras medidas mais polémicas, menos polémicas, eu acho que houve uma coisa que nós conseguimos, que foi pôr as pessoas a falar de futebol e futsal no feminino e de exigir mais pelas suas atletas. Isso é muito bom, ver toda a gente a falar sobre o feminino. E no final, e ao fim de um mês, mais ou menos, eu lembro-me de chegar ao campo de futebol e de estar cheio de miúdas, da alegria delas por estarem juntas, da melhoria, elas melhoraram imenso fisicamente por estarem a treinar juntas, mais meninas. E a pergunta que eu te queria fazer era: o que é que tu entendes, né, tendo em conta a nossa realidade de 2 ilhas, o que é que deve ser feito para promover o desenvolvimento do futebol feminino? Ou o que é mais urgente fazer? Estive aqui a tentar organizar um bocadinho as coisas que foste dizendo. Como eu disse, este ano foi é claro que saímos da situação da pandemia, apesar de ainda haver muito Covid, mas conseguimos finalmente voltar a ter provas a nível nacional, nomeadamente os torneios interassociações, que foram super enriquecedores. E este ano, depois ainda antes da festa do futebol feminino, mas já a seguir aos 2 torneios de interassociações, foi, digamos, uma promoção enorme que deu e uma divulgação que deu na ilha, e pareceu que foi um despertar também da parte dos clubes para darem esse passo agora. E este ano agora acabamos de ver 2 equipas, não só 2, mas outras mais, a começar a querer criar um projeto de equipa e ter uma equipa de futebol feminina, cada vez a fazer mais captações e treinos abertos às meninas, e já temos aqui pelo menos 2, 3 equipas que querem realmente avançar para uma equipa exclusivamente feminina. Esta possibilidade que os torneios interassociações trazem, para além de poderem ter uma abrangência e uma promoção do futebol feminino a nível nacional, e também de dar a todas as atletas de todo o país uma possibilidade de estarem num contexto só feminino e também de se darem a conhecer, de experienciarem outros contextos competitivos, outra realidade para aquela que não estão, se calhar, habituada, principalmente no nosso caso. No nosso caso não temos nenhuma competição, à exceção do futsal, a partir dos juvenis, penso eu, iniciados, que há campeonato feminino, mas o futebol não existe, acaba por ser tudo futebol misto. E em certa parte, até uma certa idade, eu até acho que é muito benéfico para dar-lhes um enriquecimento enorme. E as jogadoras que nós temos tido no centro de treinos, principalmente em escalões em faixas etárias mais baixas, nós sentimos que têm vindo com uma bagagem enorme e uma capacidade desenvolvida elevada. E por isso nós ficamos, até eu e o Paulo, no adjunto do centro de treinos, terminamos o torneio Interassociações em Bragança de Sub-14, já ansiosos porque viesse o torneio Sub-14 deste ano, porque tínhamos um leque de jogadoras ainda muito novas, que podem voltar a repetir o torneio Sub-14 deste ano. Tivemos Sub-14, tivemos Sub-13, Sub-12 e Sub-11 incluídas nesse torneio. E as perspectivas são muito boas para dar continuidade a esse desenvolvimento.
Achamos que realmente o futebol misto, neste momento, que é, uma vez não havendo equipas femininas, que lhes dá essa bagagem, mas é claro que depois, aquilo que tu falaste da parte da deficiência, quando chegamos ali a um patamar de sub-16, sub-17, estamos a sentir essa dificuldade. Temos algumas atletas que estavam no futebol que têm já alguma dificuldade em estar inseridas nas equipas de futebol de 11, cá masculinas, e estão a ir por outra via. Algumas estão a desistir, infelizmente, já temos falado com algumas, tentar perceber um bocadinho porque é que não querem dar essa continuidade, e outras estão a seguir, se calhar, o futsal. Mas ótimo, importa que estejam ligadas pelo menos à modalidade, seja futebol, seja futsal. Tal como o ano passado, nas sub-16, nós tivemos essa dificuldade de fazer um núcleo, porque não tínhamos jogadores suficientes a praticar futebol para fazer uma seleção que fosse ao torneio interassociações sub-16, exclusivamente que praticassem futebol. Fizemos um convite, como havia campeonatos de juvenis e também iniciados e júniores de futsal, fizemos um convite a quem quisesse aparecer, e aquelas que realmente estiveram connosco demonstraram interesse, gostaram e criaram realmente um núcleo forte, e até agora no verão, até muitas conviveram umas com as outras, criaram ali laços de amizade que não tinham. E isso também é enriquecedor para nós, não só a vertente desportiva, mas ao mesmo tempo conheceram realidades diferentes, conheceram pessoas diferentes, fizeram amizades novas, e que lá está, essa passagem agora, que algumas meninas que nós vimos que estavam no futebol, que não conseguem ter um enquadramento e não têm tanta opção de jogar, ou porque o clube já não oferece, por exemplo, uma sub-17 já não oferece os júniores, ou os juvenis, ou não podemos falar dos juvenis, não conseguem estar integradas nesse clube, pronto, passaram para o futsal ou vice-versa. E acho que isso pelo menos é o que nos agrada, pelo menos que mantenham-se numa ou noutra modalidade. Outra coisa que nos deixou muito felizes este ano foi que tínhamos uma jogadora, claro que não vou referir, mas já tínhamos uma jogadora que fazia parte somente dos treinos dela em contexto de clube. Era uma turma lúdica, não tinha competição, mas esteve sempre connosco. Nós fomos ver as listagens de inscritos. Nunca tínhamos conseguido observar essa jogadora em contexto de competição, porque ela não estava numa equipa competitiva, só estava numa turma lúdica. E depois da sua participação no torneio de sub-14, o clube passou a integrá-la numa equipa competitiva, e já começou a fazer parte da equipa sub-13, da equipa sub-12, e isso foi, se calhar, um dos exemplos mais gratificantes para nós, porque vimos que ela realmente tinha alguma capacidade, também tinha as suas dificuldades, mas se calhar o clube até fez apostar de outra forma nela, e não, realmente ela tem capacidade para estar no nível mais exigente do que só fazer algum treino lúdico, que às vezes acaba por ser um bocadinho também desmotivante não ter ao fim de semana o contexto competitivo, para elas também estarem noutro tipo de dificuldade. E depois, lá está, quando chegamos à festa do futebol feminino, conseguimos integrar ainda mais um grupo de meninas. Tivemos duas equipas, uma de sub-15 e uma de sub-13, mas que levamos também meninas de sub-11. Outras novas que não tinham ido connosco ao torneio interassociações sub-14. Foi a reação delas foi: quando é que há mais? Quando é que começa outra vez o centro de treinos? Ainda agora recebi, estou na conferência no telemóvel, e acabei de receber uma notificação a perguntar quando é que retomava o centro de treinos, e só isso já nos deixa super, super felizes. Em relação à parte do treino e da dificuldade, já passo a seguir para a parte de Santa Maria também. Em relação, tivemos aquela conversa o ano passado relativamente às capacidades motoras e ao treino de força no futebol. E lá está, aquilo que nós na altura falamos foi, alguns, é claro, cada clube tem a sua metodologia de treino, cada clube tem a sua metodologia, a sua forma de trabalhar e de ensinar o futebol, e de ensinar as competências técnico-táticas e as capacidades motoras e por aí fora. Nós tentamos, e como tínhamos falado, integrar o desenvolvimento das capacidades motoras sempre em exercícios já ligados ao jogo, e que elas vão desenvolvendo ao mesmo tempo essas capacidades
de forma jogada, ou seja, estão a aprender o futebol, estão a jogar e a divertir-se com a bola e a interagir com os colegas em contextos de exercícios e formas jogadas, mas ao mesmo tempo vão desenvolver essas capacidades. É claro que às vezes, se calhar, e também como temos um trabalho um bocadinho mais reduzido ao longo da semana, porque é um contexto muito específico de um treino por semana, não estamos em contexto de clube, que elas têm treinos com mais frequência. É claro que esse trabalho também pode ser um bocadinho desenvolvido por nós, não com tanto tempo em específico, por isso também tentamos trabalhar um bocadinho daquilo que nós pretendemos em função de forma jogada, mas é claro que depois também cada clube tem a sua forma de trabalhar e desenvolver essas competências e essas capacidades. Nós sentimos que recebemos e observamos jogadoras de vários clubes e que ainda as metodologias de trabalho são um bocadinho diferentes. Algumas um trabalho um bocadinho mais, digamos que agora também faltar a palavra, não tão abrangente também de forma de jogada, mas mais isolada, por exemplo, um exercício de desenvolvimento de técnica individual, pode ser trabalhado em forma de jogo também, pode ser. Já estão, como o professor Luís já há bocadinho falou, ter esse contexto e ter esse relacionamento com a bola já integrado no desenvolvimento do jogo e da forma que nós também queremos trabalhar o jogo. Mas sentimos que às vezes isso pode ser também uma forma de trabalho de um clube e de trabalho de outro, e depois também pode ter a ver também com essa passagem para o futebol de 11. Pode haver, é claro, mais alguma dificuldade, e em função do clube, há clubes que têm ambições de ser campeão, há clubes que têm ambições de ganhar o jogo, há outros que querem realmente desenvolver todos os atletas e dar mais ou menos o mesmo número de tempo a cada um, e às vezes isso condiciona um bocadinho também a experiência competitiva que elas têm. Agora, passando um bocadinho para Santa Maria, tivemos o ano passado a presença de duas meninas que estavam ligadas ao futsal, se não estou em erro. Foram observadas lá antes do torneio de Sub-16, tiveram a oportunidade e fizemos o convite e vieram cá. A associação deu-lhes essa oportunidade de trabalhar connosco e de vir cá um fim de semana, onde até fizemos 2 treinos nesse dia e promovemos um convívio, um almoço entre todas as jogadoras, também para facilitar a integração delas, porque não estavam habituadas a estar connosco, nunca estavam habituadas ao centro de treino feminino, e uma das dificuldades que elas também acabaram por exprimir foi a falta de oportunidades, mesmo às vezes nos clubes, como elas não jogavam em contexto feminino e como não tinham muitas atletas em Santa Maria, aí não tinha equipa feminina, tinham que jogar em equipa mista, e que sentiam alguma dificuldade em depois integrar na equipa ou ter tempo de jogo e ter às vezes as mesmas oportunidades que os rapazes têm. É claro, quanto mais vão avançando na idade, às vezes os rapazes já olham, se calhar já não passam tantas vezes a bola àquela colega, ou se calhar pode ter alguma dificuldade, ou a técnica não esteja tanto apurada, e se calhar às vezes preferem optar por uma ação individual do que passar a bola à colega. Mas isso acontece, e por isso é que eu falei que é importante esse desenvolvimento do futebol misto em certas idades, mas depois, quando passamos para um futebol de 11, ou mesmo um futebol de 9, já haver aí a transição para o futebol feminino, ter cada vez mais equipas femininas, para que elas se sintam também importantes, que sintam que conseguem jogar, que conseguem ter o seu espaço, e é dessa forma. Seria importante, e também da nossa parte enquanto associação, cada vez mais sensibilizar os clubes para essa aposta. É claro que vamos ter que começar sempre dos escalões mais baixos e depois ir aumentando consoante as épocas desportivas, conseguir dar continuidade a elas, porque lá está, temos aquelas fases sensíveis mais baixas para elas desenvolverem. É claro, quando integram e ingressam num clube, podem desenvolver as suas capacidades e vai demorar o seu tempo, mas é claro que quanto mais pequenino, vão chegar com outro tipo de preparação aos escalões superiores. E cada vez mais parte de nós também fazer essa sensibilização aos clubes, e acredito que está-me a esquecer agora. As certificações dos clubes vão apostar cada vez mais nisso,
e também no desenvolvimento tanto do futebol feminino tanto o futebol feminino como o futebol masculino, a terem cada vez todos os escalões de formação e apostar cada vez mais na formação e em treinadores especializados. E se assim for, acredito que no futuro vamos ter tanto em todo o país, em todas as associações e também cá, cada vez mais praticantes tanto em escalões inferiores e em escalões superiores, também para alimentar a nossa seleção sub-16 nos próximos torneios. Uma coisa que por acaso o professor Luís não está, mas que de certeza que vai e vamos ter a oportunidade para falar, à semelhança do que nós temos cá nos Açores, os nossos torneios interassociações regionais, com a Associação de Ponta Delgada, a Associação de Angra do Heroísmo e a Associação da Horta, por que não também, em breve, apostarmos num torneio interassociações regional entre a Associação de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, de futebol feminino, uma vez que nós também elas todas participaram nos torneios de interassociações a nível nacional. Por que não também começarmos a apostar aí, dar essa diferença de competitividade, dar esse tipo de às nossas atletas, e depois então já tem outro tipo de noção e outra realidade quando vão para os torneios de interassociações a nível nacional. Acho que parte um bocadinho de nós também sensibilizar e dar e esperar que acima de tudo cada clube e também as próprias jogadoras tenham consciência que têm pernas para andar e que podemos subir mais um degrau agora nas próximas épocas. Não sei se foi um bocadinho claro, mas... Sim, e por que não é? Contrita. Aline, na nossa última reunião de mentoria, nós estivemos a falar um bocadinho sobre o primeiro box-to-box e uma das ideias que tu partilhaste foi aquela de que o futebol feminino parece que está muito associado a atos de heroísmo. As atletas têm que superar imensas coisas para conseguirem jogar. E nós falamos como era importante deixar de ser tão difícil e que se calhar casos como, por exemplo, a história da Inês Simas, que acabou por ter mais facilidade de acesso ao treino, era importante que se repetisse mais isso. E até porque o desenvolvimento do futebol feminino não é só aumentar o número de atletas, porque aumentar o número de atletas coloca-nos outros desafios, nomeadamente treinadores, condições de treino, de local de treino. E eu recordo-me que no Sports Talks em Ponta Delgada, que a Mónica até esteve presente, havia uma, digamos, desculpa que se dizia, também não podemos investir mais porque não temos sítio para pôr as meninas a treinar. E eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso, de qual é a tua opinião a respeito disso, porque de certa forma, será que isso, tudo o que está à volta não é o que vai fazer o sucesso para que esse crescimento seja sustentável? Então, quando você me falou da ideia para esse box-to-box e tudo mais, eu fiquei pensando bastante que o futebol feminino depende muito de uma coisa que eu até abordei na minha tese, que é o conceito da legitimidade. Então, o que a gente vê em muitos casos hoje em dia é que o futebol feminino ele deixou de ser ilegal, então legalmente as meninas podem jogar e tudo mais, mas o futebol feminino ele não é percebido pelas pessoas que estão ao redor, seja isso inclui não só a estrutura, então de federações e confederações e tudo mais, mas também por pais e tudo mais, como alguma coisa séria. Então, por exemplo, você não vê muitas meninas querendo dizer assim, eu quero construir uma carreira no futebol, eu quero me desenvolver, eu quero ser uma jogadora profissional. Então, nesse sentido, eu vejo que em muitos lugares ainda falta essa certa legitimidade de você ver aquilo como uma coisa séria. O futebol feminino ele é muito infantilizado por muitas pessoas. É uma brincadeira. Então deixa as meninas irem lá brincar e não é visto assim como uma coisa. Não, até mesmo o futebol profissional. Não, se elas estão jogando aqui,
elas merecem o mesmo respeito que qualquer tipo de jogador profissional, que qualquer tipo de jogador mereça. E quando você vê normalmente meninas começando essa jornada, você vê que elas têm que superar muitos entraves e tem que sempre... eu tenho que viajar 15 quilômetros para conseguir treinar, e aí depois eu ainda estudo e tudo mais. E isso é visto com muita normalidade. Então tá, se você tem que fazer tudo isso para você conseguir jogar, e que bom, olha só quanta coisa você passou. E às vezes no masculino é diferente, né? É assim, também tem muitas histórias de superação, mas você vê que é muito normal o menino simplesmente falar assim: olha, eu acho que eu quero ser jogador profissional, e então ele já tem toda aquela estrutura disponível para ele, assim, é muito mais fácil. Enquanto do feminino é aquela coisa assim, então, minha família não queria que eu jogasse, foi difícil eu encontrar um lugar para que eu possa jogar. Eu só comecei a jogar muito tarde, e aí acontece aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que quem começa a jogar um pouco tarde não desenvolve tanto as habilidades básicas, né? Os princípios, e aí fica aquela coisa assim, futebol feminino é um futebol feio, né? É uma coisa muito... não é agradável aos olhos. Sim, porque tem muita menina que começou a jogar tarde e não desenvolveu os fundamentos, não desenvolveu muita coisa. E isso está mudando atualmente. E então é aquela coisa assim, e isso acaba, tudo isso dentro do futebol feminino acaba gerando um ciclo vicioso. E para mudar isso, você tem que mudar isso para um ciclo virtuoso, então que seriam práticas e que seriam pessoas envolvidas dentro do futebol feminino, que ter uma atitude de respeito para com ele. Então, da promoção do futebol feminino como uma coisa séria, como uma coisa que é um futebol como qualquer um outro. Elas estão ali, elas estão jogando futebol, é o mesmo jogo. Tem 2 traves, tem uma bola, tem a marcação de campo, e as regras são as mesmas. Então é a mesma coisa. Então por que você vai falar assim, eu vou ver futebol feminino, é uma coisa muito diferente? Não. Você senta lá para ver a partida vai ser a mesma coisa. A única diferença é que em vez de ter homem jogando, vai ter mulher. E é isso. E então, assim, uma das coisas que eu falo na minha tese é que sim, o futebol feminino pode ser sustentável, mas ele depende muito das pessoas que estão ao seu redor. Então, isso é daquelas pessoas que são responsáveis por estar dentro. Isso inclui jogadores, isso inclui todo mundo que está de ver aquilo lá com respeito e promover o futebol feminino como o futebol feminino merece. Mónica, falando aqui um bocadinho sobre a nossa realidade como associação, como eu disse, eu comecei em maio do ano passado e eu tive curiosidade de perceber mais ou menos como é que as coisas têm vindo a ser em relação ao futebol feminino, e fui consultar os mapas estatísticos da demografia federada. E é curioso porque a associação propôs-se em 2024 ter 10% das atletas femininas, dos seus atletas serem atletas femininas, o que para mim é muito ambicioso. Nós, na época 2020-2021, tínhamos 7% dos nossos atletas eram femininos. O ano passado, apesar de termos aumentado um bocadinho as nossas atletas, voltamos a ter 7%, porque também aumentou no geral. E o que mostra que realmente 10% é já ali, mas é um desafio bastante exigente, mas por que não, né? Não é impossível, mas bastante exigente. E eu fui, por curiosidade, ver mais ou menos as percentagens em cada escalão, e é curioso porque no futsal as coisas são bastante melhores. Se formos a pensar no valor de 10%, só em minis é que o futsal tem 8%, de resto está tudo acima dos 10%. No futebol, nenhum escalão está acima do... O escalão que está mais alto tem 6% de atletas. Portanto, há ali um caminho, mas que felizmente está a mudar.
E curiosamente estive a ver nos anos esta estatística, nós começámos a fazer na época 2015-2016, e comparando, por exemplo, o futsal, que é curioso que quase não tem atletas na formação nos primeiros anos e depois tem sempre equipas séniores, é curioso. E isso para mim é um problema, é preocupante, porque se não tem formação é difícil garantir as equipas séniores. Nos últimos anos isso tem vindo a mudar. No futebol é o contrário, nós temos atletas na formação, mas depois elas vão desaparecendo. E é curioso, porque desde que se faz esta estatística, desde 2015 a 2016, nós nunca tivemos uma equipa de futebol feminina, e esta época vai ser a primeira época em que vamos ter 4 equipas, 2 benjamins e 2 juvenis, e isto coloca-nos um desafio. Que oferta competitiva dar, e eu queria pedir o teu conselho a respeito disso, e um conselho ou estratégias de desenvolvimento, tendo em conta que o nosso desenvolvimento é de certa forma muito embrionário ainda, de que passos devemos dar, passos mais seguros para que esse crescimento seja sustentável. É uma pergunta difícil, mas para a pessoa que é acessível. Obrigada. Cada associação tem a sua realidade, não é? E nós, às vezes é difícil indicar uma estratégia favorável a todo um comum, porque cada uma tem uma realidade muito própria. Uns estão um bocadinho já mais à frente, outros estão um pouco mais no início. E o facto é que muitos dos nossos projetos no futebol feminino, eu acho que esse foi um sucesso dos últimos 4 ou 5 anos. E por isso é que se não fosse a pandemia, tínhamos quase atingido as 10 mil praticantes no seu geral, que era o primeiro plano estratégico que foi desenvolvido, era essa marca e esse número que queria atingir em 2020, 2021, mas depois tivemos a pandemia, acabou por parar tudo e atrasar um bocadinho. Mas o que vale é que muitos destes planos, ou planos de desenvolvimento, ou programas de desenvolvimento, como centro-treinos, como algumas situações, até relativamente agora ao processo da certificação em alguns clubes, mas mais no programas de desenvolvimento das competições, são um pouco abertos no que diz respeito a que cada associação possa apresentar um plano de acordo com a sua realidade, como é óbvio. A Ponta Delgada tem uma realidade muito específica também, e a realidade que falaste entre o futsal e o futebol é muito típica. Típica muitas das vezes, e não é só na Ponta Delgada que isso acontece. Há associações que isso tem a ver por imensos contextos, ou porque se calhar numa certa zona foi muito mais fácil haver pavilhões e iniciar-se o futsal e por aí começou, e bem. E por outro lado, em outras associações, se calhar houve mais equipas do futebol que abriram espaço à entrada de meninas e se calhar aí o processo foi diferente. Portanto, há aqui várias soluções que a associação pode fazer, juntamente com a ajuda da federação, que é o facto, para já, o centro de treinos é aberto a todas as jogadoras, seja federadas, seja não federadas. Porquê? Para o processo de motivação e de continuidade e o drop-out que muitas vezes existe nestas meninas, que até podem iniciar só no futsal ou no futebol e depois, por alguma razão de sucesso ou não se conseguirem enquadrar, acabam por desistir e dar continuidade por outras razões, ou pela escola, ou por imensas razões que isso pode acontecer, ou por falta de competitividade, ou por falta de oferta competitiva, não é? Porque não há. Mas, de facto, há 2 ou 3 situações que se pode fazer. Para já, quando não tem oferta, porque não há equipas femininas que se possam dar uma oferta competitiva, há sempre a possibilidade de criação de uma equipa feminina que possa participar no masculino, isto é, na competição masculina. Já acontece em muitas associações, portanto, é sempre esta porta aberta, se não houver, ou enquanto não houver 2, 3, 4 equipas femininas que possa-se fazer um tipo de taça, por exemplo, distrital, ou iniciar-se por uma taça e depois um dia mais à frente um campeonato distrital, há sempre a possibilidade desta equipa começar ou entrar num contexto, digamos, de competição masculina. Vá. Depois, há sempre aquela possibilidade do futebol misto também. Se não há equipas femininas em que a atleta possa integrar, há uns anos atrás nós aumentámos o futebol, isto é, aumentámos o futebol misto até sub-17, de acordo até mesmo com esse contexto. Aqui há uns anos atrás podiam jogar futebol misto até sub-15, certo? E depois chegava-se ali às sub-15, as meninas não tinham outras equipas femininas à volta para poder dar o salto,
e paravam de jogar, porque a partir do sub-15 para a frente já não conseguiam jogar com os rapazes. Agora não, podem jogar até sub-17, significa que algumas podem chegar lá, outras não podem, mas a porta está aberta. Ou podem treinar, ou muitas das vezes são opção, ou não são opção naquela equipa principal. A gente sabe questões de puberdade e às vezes até matricialmente a menina começa mais cedo que os rapazes e ali entre os 15, 16, 17 podem integrar-se ou não, depende muito depois da morfologia da jogadora e da qualidade e do sucesso também que tem. E depois, se calhar, pelo menos naquela realidade administrativa ou de realidade regional, por não falta de oferta de equipas femininas, pode manter um pouco mais longa esta continuidade junto de uma equipa masculina, no futebol misto, e depois, aos 17, 18 anos, poder sim dar por um salto para uma equipa, por exemplo, sénior, feminina, possa existir um pouco mais perto, ou mudança de faculdade, ou vai para uma faculdade e aí já pode integrar uma equipa feminina. Portanto, aqui houve uma opção de poder um bocadinho ajustar mais naquelas idades 16, 17, 18. Nas idades mais jovens, se calhar agora começa como vocês disserem, agora já temos equipas, se não me engano, infantis e juvenis, não é? Se não me engano. Juvenis e juvenis. Pronto, portanto, já há oferta de equipas femininas nesta possibilidade e aí elas já podem integrar. Se não integrarem uma equipa feminina nesta altura, ou se não houver esta capacidade de fazer, de integrar, tem sempre a equipa masculina que o poderá fazer ou poderá integrar. Muitas das vezes há meninas que se adaptam bem e este é o problema quando elas não se adaptam a uma equipa totalmente de rapazes. E para isso, cada vez mais as associações e conjuntamente com a Federação têm que provocar, digamos assim, e até o processo da certificação tem um impacto muito forte, em estimular muitos clubes a criarem equipas femininas nestes escalões, porque nem todas as meninas se adaptam ou conseguem estar num ambiente de tudo de rapazes. As que às vezes têm muito sucesso, sim senhor, e conseguem estar nesse contexto, as que não são tão ou não têm tanta qualidade e que normalmente são postas para segundo plano, acabam por vestir da continuidade da prática do futebol. E não queremos que isto aconteça, e portanto é fundamental cada vez mais as equipas de futebol masculino, e é esse o objetivo da Federação, a longo prazo, é que todas as equipas em Portugal tenham as portas abertas à vertente feminina. Não é? E por isso, nem que se tenha começado muito cedo, nas camadas mais jovens, a criar academias de futebol feminino, ou não é que seja uma equipazinha com 10, 12 meninas, porque tudo começa por aqui. E depois elas motivam-se, há uma motivação muito forte, a continuidade a ir ao centro de treinos acaba também por motivar este processo, a participação nos interassociações, tudo isto valorização, elas próprias se sentem motivadas para dar esse passo de continuidade. Se depois chegas ali a um certo patamar, 16, 17, 18 anos, em que às vezes há aqui coisas que podem provocar, e sabemos, a questão da faculdade, ou que são discussões, e a carreira dual, que ainda há pouco tempo falámos, há bocadinho que se falou, mas posso identificar e evidenciar que mesmo em jogadoras que são profissionais atualmente, há jogadoras a ser profissionais e acabarem a faculdade. Bom, e portanto, isto não é impossível. Uma pessoa ter carreira profissional e continuar a estar numa faculdade e continuar a acabar a faculdade e depois de acabar já estar num processo de mestrado. Isto é possível porque isto existe neste momento. Há jogadoras neste quadro. E isto é um exemplo para todos. Não é preciso as pessoas desistirem de uma faculdade só porque são profissionais. Isto não é desculpa. Agora sim, tem que haver clubes que deem estas condições a eles e a elas. Acho que aí é que há bocadinho estava a dizer que isto no masculino não acontece, porque eles abandonam, porque se calhar o clube também não provoca isto. O clube não dá condições aos atletas que estão nos 18, 19, 20 anos, provavelmente a serem profissionais, mas também a perceberem que é preciso ir a uma faculdade, é preciso fazer exames, é preciso acompanhar, e podem vão fazer, ok? Podem fazer, é possível. Nós até temos já na nossa realidade, até do ponto de vista profissional, em ligas profissionais, jogadores que acabaram uma licenciatura durante a sua carreira profissional. Portanto, é possível. Agora, há que estimular, se calhar, as entidades e estes clubes também a começarem a olhar para isto de uma forma diferente, não é? Porque noutras modalidades, e sabemos todos, e provavelmente no atletismo, e tu tens esse conhecimento, também houve muitos atletas de alto rendimento que conseguiram calcular uma licenciatura durante este processo todo. Se depois podia ser mais fácil ou não, as faculdades facultarem mais acesso ou terem situações de que favoreça esta dualidade de
acredito que sim, se calhar provavelmente as faculdades de desporto têm outras condições que outras que não apresentam esses atletas. Isto já é outra conversa, mas é possível ser profissional, ser atleta de alto rendimento e concluir uma licenciatura. E isto já é evidente mesmo no futebol feminino. Jogadoras a serem profissionais atualmente e que acabaram licenciatura e já estão no processo de mestrado. É perfeitamente possível porque elas comprometem-se, porque são exemplos, porque são boas alunas e porque se conseguem dividir as coisas e ter tempo para fazer tudo. Okay? Isto é possível. Agora, como é óbvio, teremos e devemos melhorar as condições a todos os níveis. Voltando agora outra vez a falar desta situação de programas de intervenção e de programas de melhoria e de ter mais equipas e mais jogadoras no contexto associativo. Claro que é possível. Sabendo bem, conhecendo a realidade, como tu, Fernanda, falaste e que já foste ver a questão dos 10%, dos 7%, eu sei que de 7 para 10 na vossa realidade é muito difícil chegar lá, mas é possível. É possível quando as coisas forem feitas todas em conjunto. Haver uma estratégia de atração, o plano estratégico está a utilizar neste momento de 2030 e em vários pontos, desde as creches, desde os colégios, já tem intervenção aqui e está a pensar fazer intervenção até aos clubes, não é? Estamos a falar num processo, se calhar, de não federada para federado, ou de estimulação e de motivação em crianças muito mais jovens e depois, mais tarde, num processo já de opção de escolha de poder querer ou não jogar futebol. Portanto, todas estes patamares estão a ser trabalhados neste no plano de desenvolvimento ou de plano estratégico 2030, que a missão fundamental é o desenvolvimento ao feminino, mas acima de tudo está a ouvir as associações e está junto às associações a ajudar a criar o próprio plano estratégico de acordo com a sua realidade. E a realidade realmente no vosso contexto terá que haver uma oferta competitiva diferenciada, uma oferta que provoque com que os clubes também abram portas às meninas e que aqui até o desporto escolar ou a escola, digamos assim, pode ser uma forma também de provocar aqui uma ligação de desporto, de clube, que possa ser possível, porque vocês têm realmente uma diferenciação nas ilhas, é bem diferente às vezes do desporto escolar aqui do continente, e portanto é estudar a melhor forma que isso pode ser possível, o centro de treinos ser uma motivação e uma forma de observar talentos, mas não tanto de observar, aqui no vosso aspecto é um pouco mais de motivar a continuidade desde as meninas que desaparecem dos 10 anos até aos 15 a 6, que é quando o centro de treinos digamos que fecha, a idade que fecha o centro de treinos. E aqui são essas 3 estratégias diferentes, continuar com o centro de treinos e, se for possível, fazê-lo em 2 ou 3 pontos diferentes, não é necessário, não é obrigatório fazer sempre no mesmo local, porque vocês têm uma realidade diferente e se calhar é preciso fazer numa ilha, numa semana, noutra ilha, ir fazer o treino, portanto, e assim sucessivamente, e procurar o maior número de motivar o maior número de atletas em si, arranjar forma de motivar algumas, e se calhar arranjar aqui uma forma de fazer uma taça ou algo que possa, nem que seja com 2 ou 3 equipas, mas que seja aqui uma forma de começar alguma coisa, de criarem sempre uma taça, nem que seja 2 ou 3 jogos em 2 ou 3 escalões em que possa já haver uma competição feminina e que elas possam efetivamente ter esta referência, e depois do processo de certificação, motivar e falar com os clubes que é importante ter a lei da paridade dentro do próprio clube, estamos a falar de valores, estamos a falar de abrir portas à família, e o clube tem que estar mais próximo da família, e para estar mais próximo da família tem que estar próximo não só do pai e do filho, mas da filha e da mãe, e portanto isto é uma comunidade muito grande, que o clube tem que perceber que tem que abrir portas, que tem que chamar a comunidade para dentro de si, e se calhar hoje tem 2 ou 3 meninas a jogar com os meninos, ou no contexto de futebol misto, mas se calhar no próximo ano já consegue fazer uma equipa de 10 ou de 8 meninas e já participar aqui numa alguma atividade que a própria associação possa oferecer. Portanto, isto são 3, oferta competitiva, centro de formação desportiva, neste caso centro de treinos, que pode fazer e dar continuidade a esta motivação. E se calhar o desporto escolar ou as escolas, envolver aqui uma forma de atividade, até da festa do futebol feminino que existem, que nós abrimos aqui uma forma de criar pontos de encontro, da festa regional, e aqui se calhar com a ajuda do Luís também, que esteve aqui presente, ajudar a motivar, fazer 1 ou 2 encontros da festa do futebol feminino em que as escolas possam participar com as suas meninas e se calhar começar
daqui ou arranjar aqui algo para a escola se ficar ligada ao centro de formação, ao centro de treinos e à associação de alguma forma e poder motivar. Portanto, em muitas associações, se calhar de baixa dimensão populacional, foi por aqui que começaram, pela festa do futebol feminino, por encontros entre o desporto escolar e a própria associação que organizava, por a proximidade da comunidade, alguns clubes com que começasse a criar, primeiro a trazer meninas para o futebol misto e depois, mais tarde, a criar equipas de futebol feminino ou uma academia de futebol feminino que possa participar, e depois vai demorar o seu processo, daqui a 2, 3, 4 anos, quem sabe fazer uma equipa sénior e poder participar nas nossas competições. E nós temos, para finalizar isto, nós temos a Taça Nacional de Sub-13, a Taça Nacional Sub-15, que já é uma fase final que reúne os melhores de cada associação, não é? O campeão sub-13 e o campeão sub-15, que depois podem participar na Taça Nacional, as nossas taças nacionais, mas também o Campeonato Nacional Sub-19, na segunda divisão, que é aberto, e a terceira divisão, que é aberta também, sénior, em que uma equipa das ilhas, neste caso, ou uma equipa representativa de cada associação, seja de Ponta Delgada, seja da Horta, seja da Ilha da Madeira, podem participar diretamente nestas competições abertas. Acabo como iniciei. Todos os nossos planos de desenvolvimento, ou estratégias de desenvolvimento, são abertos, dão possibilidade. Como é óbvio, nós também queremos pensar em profissionalizar, não profissionalizar, mas criar as melhores condições para as atletas a nível sénior, e estamos a falar de uma Liga BPI que já tem uma dimensão muito própria, mas não podemos esquecer que temos de dar continuidade e abertura ao plano de desenvolvimento em todo o país. E por isso a nossa terceira divisão é aberta, o nosso Campeonato Nacional da segunda divisão de sub-19 de júniores também é aberto, e as taças distritais, que agora temos sub-13, sub-15, dão a oportunidade dos vencedores de cada associação poderem vir representar a sua associação numa fase nacional ou numa fase final entre maio e junho. E eu acho que isto tudo é um processo motivador. Se vocês tiverem uma equipa vencedora sub-13, sub-15, que possa vir ao continente representar em maio, em maio e junho, na fase final destas taças nacionais, é uma motivação para elas continuarem no próxima época, até o clube quer voltar a participar nas competições distritais para depois vir à Taça Nacional. Portanto, tudo isto são formas de promover e de melhorar não só a abertura da entrada de atletas femininas não só nos clubes, mas também a continuidade da prática desportiva, porque há competições, porque há oferta competitiva e, no fundo, há uma festa do futebol feminino que reúne todos os anos e que lhes dá referências e que lhes dá a possibilidade de conhecer jogadoras das seleções nacionais, as jogadoras que estão neste momento num patamar mais elevado a nível de competição nacional, que é a Liga BPI, e que continuam a ser profissionais e continuam a ter uma carreira dual e que felizmente continuam a concluir licenciaturas enquanto são profissionais. Isto é o exemplo puro do que é possível ser profissional, gostar de fazer aquilo que mais se gosta, viver do futebol, mas nunca descurando a sua vida a futura, e quer ter uma licenciatura e poder um dia dizer: foi o futebol que me ajudou a concluir esta licenciatura, fiz o que mais gostei, fui profissional, mas mesmo assim estou muito orgulhosa da minha carreira, porque neste momento estou a praticar, estou a fazer da minha vida profissional, da licenciatura que tirei, que o futebol me ajudou. E portanto isto é valorizar, não sei se percebem aquilo que eu estou a dizer, é valorizar não só aquilo que elas gostaram de fazer, terem o sonho de serem profissionais, e muitas delas estiveram fora do país, voltam neste momento para dentro e vice-versa, mas nunca se esquecem que isto dura pouco tempo, tem uma carreira curta e que depois têm o seu sonho numa carreira profissional noutra área, ou às vezes mesmo na área desportiva, para poder ajudar outras gerações. E acima de tudo, orgulhamos muito, e a Federação orgulha-se muito, de poder ajudar a desenvolver o futebol feminino, mas acima de tudo deixá-las bem presentes, que culturalmente elas são referência, mas estão a deixar um legado e muito importante para as próximas gerações. E elas próprias hoje são jogadoras, amanhã vão ser as diretoras, como eu fui, as treinadoras que conheceram e que as ensinaram a progredir na carreira, e vão ser muito melhor do que nós. Vão ser mais capazes, mais profissionais. Não, porque durante todo o seu processo profissional elas não descuraram uma coisa que é o ensinamento e o conhecimento na área daquilo que também um dia gostariam de vir a ser futuramente. E isto é fundamental. E cada vez mais aqui dentro nas seleções nacionais, todas as jogadoras que passam por aqui, desde os 15 anos até séniores, são estimuladas a ser mais e melhores, não só dentro daquilo que estão a praticar, da paixão delas, que é o futebol, mas sabem que depois disto têm outra tarefa fundamental, que é continuar a ajudar as próximas gerações e a próxima cultura, e as próximas culturas desportivas.
Obrigada, Mónica. Resta-me agradecer a vocês todos a vossa presença aqui hoje. Esta conversa, que era para ser de 1 hora, acho que já vai em 2 horas, e isso mostra a nossa grande paixão pelo desporto e pelo futebol. Hoje foi uma conversa mais focada no futebol feminino, mas que eu penso que se estende a qualquer modalidade, útil para qualquer desporto. Se não tiveram a oportunidade de ver a nossa primeira conversa do Box to Box, convido-vos a ir ver, está no nosso canal do YouTube, está muito interessante também. E mais uma vez obrigada por estarem aqui hoje e pelo vosso trabalho em prol do desporto. Obrigada.